Será lançado no quarto dia da Bienal Internacional do Livro, no Jaraguá, em Maceió, o livro A Ocupação das Terras do Quilombo dos Palmares e a Criação de Vilas, de autoria de Genisete Lucena. Graças a Deus consegui concluir esse trabalho que eu estava chamando o livro do fim do mundo, porque estava demorando demais, nem eu estava aguentando, né? As pessoas cobrando, as pessoas que sabiam que eu estava escrevendo, cobrando o livro, e graças a Deus já está pronto. O lançamento será nesta segunda-feira, dia 4, às 20 horas, a partir das 20 horas, no Museu da Imagem do Som de Alagoas, lá em Jaraguá, na rua, se eu não me engano, é Saia Albuquerque. Mas não tem erro, é só colocar no GPS, quem quiser ir. E finalmente a gente vai estar trazendo para, principalmente, que quando eu pensei em escrever o livro, foi pensando principalmente nos meus conterrâneos. É da gente trazer a história de União, ou mais detalhes da história de União, que a gente sabe muito pouco. Muito pouco foi escrito. Nós tivemos o livro do Franco, que foi uma contribuição importante, mas que eu sentia falta de fazer a ligação entre a destruição do Quilombo, que foi em 6 de fevereiro de 1694, e 1810, que é a primeira informação oficial que a gente tem sobre a existência de macaco pós-Quilombo, né? Porque era Macaco a sede do Quilombo dos Palmares, e depois ficou como a povoação, que foi a partir de 1810 que a gente tem essa informação. Então eu queria fazer esse elo, eu queria saber o que aconteceu a partir de 6 de fevereiro de 1694 até 1810. Então por isso que demorou tanto, porque os documentos a gente pesquisou em Recife, pesquisou no Rio de Janeiro, pesquisou em Maceió, no Arquivo Público, no Instituto Histórico e na Biblioteca Pública, e também na internet, que existe um acervo importantíssimo, acessível pela internet, que é a documentação que existe sobre o Brasil no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, né, de Portugal. Então, por isso que demorou tanto. E graças a Deus, como eu disse, o resultado está aí. Eu espero que as pessoas comprem o livro. Não ficou no preço que eu gostaria, que era para ficar acessível a todo mundo, mas como podem ver, é um livro bastante grosso, né? Tem quase 400 páginas, então a impressão é cara. Foi uma produção independente, então o livro vai custar R$80. Quanto tempo demorou para concluir esta obra, Genisete? Eu nem sei o tempo, Melk, porque eu começo desde a década de 90 do século passado que eu comecei a pesquisar. Lógico, assim, sem poder dedicar mais tempo em função do meu trabalho no Banco do Brasil e da minha militância política, que eu nunca abandonei. A partir do momento que eu me aposentei, aí sim eu abandonei um pouco a militância, que eu estou até um pouco afastada da militância política, me envolvendo mais só quando tinha campanha eleitoral, que aí eu suspendia tudo e me dedicava à campanha, mas é uma coisa que já vem de muito tempo, né? E a ênfase foi dada a partir de 2016 e o resultado está aqui, e eu confesso a você que existe material para escrever mais livros, enfocando outros aspectos, né? E não aprofunda muito, mas tem uma quantidade de fontes que para os pesquisadores, para os estudiosos, certamente vai abrir algum caminho, e eu espero que outros estudiosos, outros pesquisadores, historiadores, até mais qualificados, aprofundem a pesquisa e encontrem mais elementos para a gente disponibilizar para os palmarinos principalmente, mas também para os alagoanos, porque aqui nesse livro a gente trata também da fundação de Atalaia, por exemplo, que União estava contida, né, no grande termo de Atalaia, e somente a partir de 1831 é que separou. Então a gente conta desde 6 de fevereiro de 1694, quando Domingos Jorge Velho chegou ao topo da serra, com a destruição de Palmares, né, do Quilombo. Então é a partir daí, é muita história. Então tem mapas que a gente construiu a partir das informações que tinha.
tem fotografias já de união e a própria capa. Eu achei interessante que o Fabiano, que é o rapaz que fez da editora CBA, ele colocou a Serra da Barriga, aqui a carta de Sesmaria, que a gente conseguiu a carta, uma cópia do original da carta de Sesmaria de 1755, e tem também fotografias da igreja, né, do espaço lá da estação. Tudo isso aqui que foi destruído, que só preserva a estação, o resto foi destruído pelos palmarinos que parece que não gostam muito de preservar a memória. Então tem ilustrações, sim, e eu espero que vocês gostem. Portanto, este é o primeiro livro de autoria da Genesete Lucena, que passou mais de 20 anos se dedicando aos estudos para a publicação deste livro tão aguardado, né? E qual a sensação de poder lançar o primeiro livro nesse momento tão importante? Olha, a primeira coisa, quando eu levei o livro para a gráfica, a sensação foi de que eu tirei um peso dos ombros. Eu confesso, porque eu estava, além da autocobrança, tinha a cobrança das pessoas interessadas, né? Querendo conhecer. E eu nunca imaginei de lançar em pleno mês de novembro, sinceramente, e ainda mais numa Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Isso não foi planejado, eu tinha pensado em lançar em abril, por ocasião do Dia Municipal da Cultura, que é o dia 23 de abril, aniversário de Jorge de Lima, mas aí não foi possível e o universo conspirou a favor, eu acho, e estamos lançando no mês de novembro. Porque como não é a história do Quilombo dos Palmares, eu digo que não faz sentido querer lançar em novembro, né? Porque é a história de união dos Palmares. Só que contada a partir do dia 6 de fevereiro. É uma história não só de união, como de uma parte importante da zona da Mata Lagoana. Mas eu estou muito feliz, sou grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu, porque é um trabalho, quem pesquisa sabe como é difícil, e quem não é famoso, mais difícil ainda, porque quando você chega nos arquivos, nem sempre a atenção que apesar de ter sido muito bem tratada, mas tem gente que fica assim meio incrédula, né? Ela nunca escreveu nada. Então, mas está aqui o resultado e eu estou muito feliz por isso, e principalmente foi algo que eu fiz pensando nos meus conterrâneos, para a gente responder a muitas questões que existiam. Eu creio que não respondi a todas, mas a uma boa parte. E eu estou feliz por isso. Portanto, o convite para a próxima segunda-feira, nesta Feira Internacional do Livro, lá no Jaraguá, as pessoas que puderem, né, comparecer também para prestigiar este evento tão importante, não só na vida da Genesete, mas na vida de todos que moram em União dos Palmares, os munícipes. Sim, é importante, mas se não puderem ir também não tem problema, Melqui. É um prazer, uma satisfação imensa receber todo mundo lá. Mas eu tenho intenção de lançar aqui em União. E antes de acontecer essa história da Bienal, a minha intenção era lançar primeiro aqui em União dos Palmares. Mas aí eu não ia perder essa oportunidade. Mas se Deus quiser, a gente vai trazer aqui para a União, para que as pessoas que não podem ir, eu sei que o horário é até inconveniente, né? 8 horas da noite. Para quem mora em Maceió está perfeito, né? Porque dá tempo de ir em casa, tomar um banho em trabalho. Mas para quem mora aqui em União, eu sei que fica difícil para retornar, né? Para retornar. Mas se não puderem ir, a gente vai lançar, se Deus quiser, aqui em União dos Palmares. E não vai demorar não. Eu quero fazer ainda na primeira quinzena de novembro, antes do dia 20. Genesete, como foi participar de um documentário exibido pelo portal BR-104, contando também um pouco da história aqui do nosso município? Para mim foi uma honra. Eu disse isso ao Israel desde quando ele fez o primeiro contato para gravar. Importante, lógico, tudo que fizer como registro, tudo que der condição das pessoas conhecerem a história e quem sabe contar, eu acho fantástico. Então, parabenizei o Israel e a equipe, e parabenizo novamente e sou grata por ele ter se lembrado de mim para contar um pouquinho do que eu sei sobre a nossa terra querida.